Olá, queridos alunos! Vamos iniciar nossa hora do SAEB com Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desse nosso momento. Vamos agora analisar qual é o nosso conteúdo. Vamos verificar nessa aula sobre Demografia Brasileira no século XXI, com o título de aula Brasil em Transição, Envelhecimento, Fecundidade e os Desafios do século XXI. Vamos agora, então, iniciar o nosso praticando. Para iniciar o nosso praticando, a gente tem a seguinte questão. Analise as pirâmides etárias do Brasil no ano de 2010 e também no ano de 2022. Temos, então, aí duas pirâmides etárias, na cor azul representando a população masculina e na cor rosa representando a população feminina. E a gente tem as seguintes alternativas. Comparando as pirâmides, a principal mudança na estrutura etária, qual seria, então, a mudança que a gente consegue analisar entre as duas pirâmides? Seria uma base mais estreita, devido à queda da fecundidade, e o topo mais largo pelo aumento da expectativa de vida? Seria o aumento uniforme em todas as faixas devido à imigração internacional? Seria a alternativa C, a expansão da população infantil por políticas de incentivo à natalidade, ou a alternativa D, a redução da população feminina pela emigração de mulheres. Então, quando a gente vai conseguir ter a identificação dessas alternativas, qual seria a correta, a gente precisa realmente analisar o gráfico. Então, a gente vai voltar agora às nossas pirâmides. Olha só, temos então aqui as nossas pirâmides, tanto do ano de 2010 quanto do ano de 2022. Aqui, a gente vai ter uma observação. Talvez a imagem esteja muito pequena para vocês. Aqui seria o 0 para o 2. Então, aqui no meio, eu vou ter o número 1. Da mesma forma, entre o número 2 e o número 4, eu vou ter o número 3, tá bom? Então, aqui, eu posso, dessa primeira faixa etária, que vai de 0 a 4 anos, determinar que ela está por volta de 3,55% da população feminina. Enquanto a população masculina, ela está nesta mesma faixa etária, mais próxima do 4. Então, ela já vai estar com cerca de 3,68 para o lado de cá, a população masculina. Vamos ver a mesma condição agora na pirâmide etária do ano de 2022. Então, vocês vão prestar atenção que agora essa barrinha rosa, ela não está tão próxima do 4. Então, a gente pode dizer que encolheu essa população. A mesma coisa, o mesmo fenômeno acontece na população masculina de 0 a 4 anos. Também se distanciou do número 4. Então, a população mudou, ela reduziu. Se eu pegar o formato da pirâmide de 2010, ela tem realmente um formato mais triangular, aonde o topo dela é mais estreito e conforme ela vai se aproximando da base, a base é mais larga. Quando a gente vai para o ano de 2022, esse formato modificou, né? A gente consegue observar, então, agora que ela é mais retilínea, parece mais um retângulo do que parece ser, então, uma pirâmide, um triângulo. Então, a gente está verificando, de 2010 a 2022, uma mudança, uma transição demográfica. E a gente vai, então, novamente para as alternativas. Nas alternativas, a gente vai verificar que a base mais estreita é o que a gente verificou por queda da fecundidade, né? Fecundidade seria um número menor de mulheres, de filhos por mulher em idade fértil. Então, a gente consegue observar isso lá. Ela estreitou a base. E o topo mais largo pelo aumento da expectativa de vida. Vamos voltar, então, rapidamente lá na nossa pirâmide e verificar se aumentou? Então, olha só, repara que aqui ela é mais fina e aqui ela é mais larga, né? Olha só.
Enquanto lá a população de 80 a mais era 0,59 para os homens e 0,94 para as mulheres no ano de 2010, ela passou a ser 0,87 para os homens e 1,89 para as mulheres no ano de 2022. Então, a gente também concorda com essa afirmação. Vamos lá na alternativa mais uma vez? E aí, então, a gente vai verificar aqui que realmente a base está mais estreita e o topo está mais largo. Então, temos a alternativa A como a correta. O que estaria errado na alternativa B? Aumento uniforme em todas as faixas devido à migração internacional. Ora, a gente não tem como avaliar a migração internacional. A pirâmide nos informa apenas o aumento ou a redução a partir das das faixas etárias, perdão. Então, não há um aumento uniforme e justamente há ali uma diminuição das faixas da base. C, a expansão da população infantil por políticas de incentivo à natalidade. Não houve essa expansão da população infantil. Na verdade, está ocorrendo uma diminuição. E na alternativa D, redução da população feminina pela emigração de mulheres. Então, a gente também não consegue analisar essa informação apenas com o gráfico ou com a pirâmide. Portanto, a única alternativa correta é a alternativa A, né, que a gente vai verificar a base mais estreita por queda de fecundidade e o topo mais largo pelo aumento da expectativa de vida. E aí a gente verifica, então, que essas informações, a gente verificou a base mais estreita, né, a partir entre 2010 e 2022, então indicando uma queda na taxa de fecundidade. Já o topo mais largo, a gente consegue verificar que houve ali uma melhoria na qualidade de vida, as pessoas estão conseguindo viver por mais tempo, porque está ocorrendo incentivos na área da saúde. Portanto, a alternativa A correta para essa primeira questão. A nossa próxima questão vai trazer um texto. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais, cerca de 22.169.101 pessoas, chegou a 10,9% da população. Isso indicou uma alta de 57,4% frente a 2010. Quando esse contingente era de 14.081.477, ou 7,4% da população. Já o total de crianças com até 14 anos recuou de 45.932.294, que significava 24,1% em 2010, para 40.129.261 crianças, né, jovens, que corresponde a 19,8% em 2022, uma queda de 12,6%. Com base nesse texto, então, vocês vão auxiliar ali na leitura e procurar, então, a alternativa correta. Olha só. A partir dessas informações fornecidas, é correto afirmar que: letra A população brasileira está rejuvenescendo com o aumento na proporção das crianças. B, a população idosa cresceu significativamente, enquanto a população jovem reduziu. C, a proporção de idosos e crianças na população permaneceu inalterada entre 2010 e 2022. E já a alternativa D diz que a população de crianças até 14 anos aumentou, enquanto a de idosos diminuiu no período analisado. Para isso, então, a gente conseguir identificar a alternativa correta, a gente volta lá no texto para pegar as palavras-chave. Olha só o texto de suporte que traz a questão para vocês. Então, olha só, em 2022, ele informa primeiro a população de 65 anos ou mais, ela vai ser de cerca de 10,9% no primeiro momento, e ela tem uma alta para 57,4%. Então, a população idosa, de acordo com esse texto, ela aumentou de 2010 para 2022. E a gente vai analisar a população agora das crianças, dos jovens. Quando ele diz, ó, o total de crianças com até 14 anos de idade recuou, olha essa palavra, recuou, ela diminuiu em 2010
em 2010 para 2022. Então, está tendo um menor número de crianças e a população está cada vez mais envelhecida. Indo agora para as alternativas, a gente consegue, então, analisar cada uma delas para verificar o que está correto, o que está errado. A população brasileira está rejuvenescendo? Não, ela não está rejuvenescendo de acordo com o texto. Ela está fazendo um movimento oposto, ela está envelhecendo e não está tendo esse aumento na proporção de crianças. A população idosa cresceu significativamente, enquanto a população jovem reduziu. Então, temos aí já a nossa alternativa correta. Continuando na alternativa C, a proporção de idosos e crianças na população permaneceu inalterada. Não, a gente verificou, idosos aumentou e a das crianças diminuiu. Então, está equivocada essa alternativa. A população de crianças até 14 anos aumentou. Não, a gente verificou que não. Enquanto de idosos diminuiu, e é justamente o contrário. Por isso, então, a nossa questão vai ter como alternativa correta a alternativa B, né? A população idosa cresceu significativamente, enquanto a população jovem reduziu. Isso a gente analisou junto com o texto. Então, o texto ele vai trazer essa informação. Por isso que é importante a gente analisar, interpretar corretamente esses dados. No ano de 2010, a população brasileira ela era mais jovem, né? A população até cerca de 30 a 34 anos, ela tinha ali a maior parte da população. A partir de 2022, analisando esses dados do IBGE, a gente verifica que houve uma diminuição nessa faixa etária, enquanto aconteceu o contrário da população a partir dos 60 anos, que a gente considera a população idosa. A partir dos 60 anos agora, há o maior crescimento, tanto para as populações femininas quanto para as populações masculinas. E isso se deve principalmente à saúde, à melhoria na saúde, também à educação, à entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, ocorre agora um planejamento familiar, um maior acesso à educação e também há a melhoria na saúde. E o que a gente vai ter como desafio no futuro? Provavelmente, e o que já está acontecendo na Europa e também no Japão, por exemplo, a gente verifica que essa população mais idosa ela vai passar mais tempo recebendo a aposentadoria. Essa transição demográfica vai mostrar que vai haver menos gente dentro do mercado de trabalho e mais gente aposentada. E isso acaba refletindo nas reformas que vão ocorrendo. Por que agora se passa mais tempo trabalhando, se aumentou o tempo de trabalho, o tempo de contribuição para se chegar então à sua aposentadoria? Porque a população agora vive mais. Antes se vivia menos. Então, hoje em dia, a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 76 anos. Então, quanto mais tempo se vive, mais tempo aí a população grisalha, a população idosa acaba tendo esse direito a receber a sua aposentadoria. Vamos passar agora para a próxima questão. Na questão 3, a gente tem o seguinte: analisando o mapa e a legenda, qual região brasileira apresenta maior concentração de áreas com densidade demográfica acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado em 2022? E qual fator geográfico explica esse padrão? Então, é importante já destacar aí que são duas perguntas, dois comandos que vocês devem ter na cabeça para poder, ao analisar o mapa, identificar a resposta. Agora, o mapa para vocês, eu tenho então aí o mapa do Brasil, né, de acordo com a densidade demográfica, isso no ano de 2022, devido ao censo que foi realizado ao longo desse ano. E a gente tem também a informação na legenda que vai dizer o porquê cada cor. E a partir dessa análise, a gente vai então para as alternativas. Então, a alternativa A. Aonde está ali a maior concentração? Seria na região sudeste, devido à concentração das metrópoles. Seria na região norte, devido à presença de grandes áreas florestais. Seria a alternativa C, na região centro-oeste, com a expansão das atividades agropecuárias. Ou seria a alternativa D, região sul, devido ao clima favorável à ocupação humana. Então, para que a gente consiga identificar a alternativa correta, vamos lá para o nosso mapa e analisá-lo corretamente. Então, olha só, no nosso mapa a gente consegue identificar, então, os estados inteiros, mas ele quer saber por região. Então, aí a gente vai lembrar os estados da região, faltando aqui,
Olha só, a partir de Rondônia, aqui abaixo do Amazonas, Pará, Tocantins e sobe aqui novamente pelo Pará, nós temos aqui quem? A região norte. Nós vamos delimitar agora a região nordeste, aqui vindo pelo estado da Bahia. Para cá, a região nordeste. Vamos fazer agora a região centro-oeste. A gente vem aqui por Goiás e o Distrito Federal e vindo para o Mato Grosso do Sul. Então, temos aqui a região centro-oeste. Para delimitar a região sudeste, a gente vem aqui abaixo de São Paulo. Então, temos agora a região sudeste e a região sul. Temos, então, agora as 5 regiões, as macro-regiões definidas pelo IBGE. Como ele quer saber aonde está a concentração da densidade demográfica e em qual região, a gente também tem que analisar a legenda. A legenda é esse elemento do mapa bem aqui. E vocês vão reparar que quanto mais claro, ou seja, esse amarelo mais claro, menor é a densidade demográfica do determinado estado. E quanto mais escuro, mais próximo ao vermelho, maior é a densidade demográfica. Sabendo disso, e das 5 regiões brasileiras, onde é que há uma maior proporção da cor vermelha? É no norte? É no nordeste? É no centro-oeste? É no sudeste? Ou é no sul? Tá bem clara essa questão aí, ela não está complicada, é só realmente analisar o gráfico, o mapa e conseguir identificar as cinco regiões e também, com a ajuda da legenda, a gente identificar qual seria a região. Então, vamos lá novamente para as nossas alternativas e a gente vai verificar que ele diz que a região sudeste concentrou? Sim, realmente, a região sudeste acaba concentrando a maior parte da densidade demográfica. Lembrando que densidade demográfica é um cálculo que é feito onde eu pego o total de população de um local e divido pelo tamanho daquela área, pelo quilômetro quadrado. Por isso que é o número que a gente tem a partir do habitante por quilômetro quadrado. A região norte, se a gente voltar lá no nosso mapa, a gente vai ver que a maior parte da região norte está na cor amarela. Então, não devido à presença das grandes áreas florestais, como a floresta amazônica, é que há uma menor concentração populacional. Há uma menor população distribuída naquela área. Então, no estado ali do Amazonas, que está mais claro, a gente há áreas de vazios demográficos. E há áreas, como a capital do estado do Amazonas, em Manaus, que há uma maior concentração. Na região centro-oeste, ocorreu aquele fenômeno de estar mais vermelho? Não, e é justamente pela expansão das atividades agropecuárias. É uma grande área para cultivar ou para criar gado. Então, a população está espalhada, ela está dispersa ao longo da região centro-oeste. Então, também não pode ser a letra C. Seria na região sul, devido ao clima favorável à ocupação humana? Sim, realmente a gente tem um clima mais favorável à ocupação humana na região sul, mas a ocupação, a densidade demográfica, ela acaba sendo menor em relação à região do sudeste. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, região sudeste, devido à concentração das metrópoles. Ok? E a gente vai verificar isso de acordo com o mapa. Por isso que é importante eu conseguir ler quais são os elementos que esse mapa me traz e eu conseguir identificar o que é para me fazer. Lembra que eram 2 perguntas, então identifiquei a região e identifiquei o porquê. Então, a maior concentração populacional se deu devido ali à representação da cor vermelha que acontece, principalmente devido às regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que concentram uma grande parte da população brasileira. Vamos agora para mais uma questão. Nessa questão 4, a gente tem um gráfico novamente para analisar. Nesse gráfico, o título dele é taxa de fecundidade total. Lembrando que a taxa de fecundidade ela é um cálculo feito a partir de quantos filhos, em média, uma mulher pode ter ao longo da sua idade reprodutiva ou da sua idade fértil, que se dá ao longo dos 15 aos 49 anos, isso de acordo com o IBGE. Então, analisando esse detalhe e analisando esse gráfico, vocês têm as alternativas a serem analisadas. Olha lá, alternativa A.
A alternativa diz que naquele gráfico, a taxa de fecundidade aumentou ao longo do período analisado. Ou seria a alternativa B, a taxa de fecundidade permaneceu estável ao longo do período analisado. Alternativa C, a taxa de fecundidade apresentou tendência de queda ao longo do período analisado. Ou alternativa D, a taxa de fecundidade ultrapassou o nível de reposição populacional ao longo do período analisado. Então, a gente tem que ir lá novamente no gráfico e analisar cada um dos pontos. Vamos lá? Então, a gente tem agora o gráfico aqui. Vocês vão reparar que na base do gráfico eu tenho os anos em pares, 2000, 2002, 2004 e eu sigo até 2016. Isso quer dizer que essas bolinhas no meio estão representando os anos ímpares. Então, o meu gráfico ele vai até aqui. Então, eu sei, né, que esses dados vão até o ano de 2015. Então, eu vou analisar de 2000 a 2015 como está a taxa de fecundidade brasileira. Eu vou analisar que no ano de 2000, a minha taxa era de 2,39 filhos por mulher. E enquanto em 2015, ela foi parar em 1,72. Se eu lembrar que a taxa de reposição da população é de 2,1, né, ou seja, para a população estar se renovando, a taxa de fecundidade deve ser de 2,1 para cima, eu tenho um aumento populacional. Abaixo de 2,1, eu vou estar tendo perda populacional. Então, no ano de 2000, havia, né, pelo número 2,39, havia um crescimento populacional. Agora, em 2015, está abaixo desse número, 1,72. Então, o Brasil ele está mudando a sua característica. Então, a gente consegue compreender que diminuiu, houve uma queda de 2000 a 2015 e a população brasileira ela está entrando em processo de diminuição populacional. Vamos lá nas alternativas, então, para a gente conseguir verificar qual é a alternativa correta. Então, olha lá. A taxa de fecundidade aumentou? Não, a taxa de fecundidade não aumentou. Então, não é a alternativa A. A taxa de fecundidade permaneceu estável? Também não. A gente viu que ela começou mais elevada e terminou mais baixa. A taxa de fecundidade apresentou tendência de queda ao longo do período analisado? Então, aí a gente vai ter a nossa alternativa correta. E a alternativa D, a taxa de fecundidade ultrapassou o nível de reposição populacional? A gente viu justamente o contrário. Então, a alternativa D também não é a maior alternativa correta. Portanto, para a nossa questão 4, a alternativa correta é a alternativa C. A taxa de fecundidade apresentou tendência de queda ao longo do período analisado, tá bom? Então, aqui que a gente pode verificar dessas questões que elas estão, se vocês analisarem direitinho, elas estão em concordância. A população brasileira ela vem tendo uma mudança, ela está passando por uma transição demográfica. E tudo é uma consequência da outra. A nossa taxa de fecundidade, maior do que 2,1, demonstraria, como ocorre em países africanos, que ainda é maior do que esse número, há uma reposição. Então, que as mulheres estariam tendo mais filhos e que, por consequência, a população estaria se renovando. Então, haveria sempre alguém no mercado de trabalho. Como acontece agora que a gente verificou no ano de 2015, as mulheres estão tendo menos filhos, menos de 2,1 filhos. A mulher no Brasil, então, tem 1, às vezes 2 filhos. Quer dizer que toda mulher no Brasil tem apenas 1 ou 2 filhos? Não. Esse é um cálculo, é uma média. Então, em 2015, que foi o valor que a gente analisou, houve, então, uma diminuição de 2000 para 2015 dessa taxa. Por consequência, a gente entende que a população está diminuindo. A gente pode até mesmo, se a gente for analisar a nossa família, a gente tinha mais parte, os avós tinham mais irmãos, os nossos pais tinham mais irmãos e a gente acaba tendo um número menor, 1, 2 irmãos no máximo. Aqui, então, a gente vai finalizando essa parte da questão e vamos para a hora de encerrar.
Nossa aula, então, girou em torno do tema demografia brasileira. E o que a gente conseguiu extrair dessas questões? Olha só, eu tenho, então, aí o que está mudando no Brasil. Na questão de a nossa população, a pirâmide etária, apresenta agora um maior número de idosos e um menor número de jovens. Isso porque a nossa expectativa de vida do brasileiro aumentou, agora está em torno de 76 anos. Isso porque houve melhoria na educação, mais acesso à educação, também houve mais acesso e melhorias dentro da área da saúde e, por consequência, a expectativa de vida aumentou. No entanto, a mulher agora também faz parte do mercado de trabalho, também tem mais estudos e pode determinar o melhor momento de ter seus filhos. E isso faz com que haja uma diminuição na taxa de fecundidade, que atualmente é de 1,6 filhos por mulher. Lembrando que essa taxa, ela é um cálculo, não quer dizer que a mulher tem 1,6 filho. Umas vão ter outras vão ter 2 ou mais, e outras não vão ter nenhum filho. Então, isso é um cálculo que é realizado. E por que essas mudanças vão ocorrendo? Isso porque ocorreu a urbanização, né, que a grande maioria veio para as cidades em busca de melhores condições de emprego, ofertas de trabalho. Também a educação das mulheres, como eu já coloquei para vocês. Então, mais mulheres estudando mais, elas conseguem realizar o planejamento familiar e o melhor momento que não interfira tanto na sua carreira. Então, acaba fazendo com que elas tenham filhos cada vez mais tarde e também um número mais reduzido. E, por consequência, a saúde. A saúde também acaba sendo um dos quesitos do porquê que houve essa mudança na transição demográfica da população brasileira. Tá? Então, as vacinas cada vez mais eficientes, há um maior número de hospitais, então a população está cada vez mais tendo acesso a uma melhor condição de vida. E a gente chega, então, às consequências. O que então se gera, né, como consequências para a população do Brasil? O envelhecimento, ou seja, a nossa população está cada vez mais idosa e, por consequência, haverá um maior número de aposentadorias. E, como eu já falei anteriormente, há uma necessidade do governo verificar, então, aí a questão de quantos anos se aposentar agora, já que antes se vivia menos, mas agora se vive muito mais. As cidades estão cada vez mais lotadas com o processo de urbanização, há até aquele trânsito caótico, né? Muitas filas engarrafadas, filas de carros que ficam ali com o trânsito retido, e também há ainda a falta de moradia para toda essa população que chega àquele novo local, àquela nova cidade, àquela nova área urbana. Então, a população nem sempre tem um local digno para morar e acaba indo para as moradias irregulares. Isso faz com que aconteça uma mudança no mercado de trabalho, porque se há menos jovens, há menor população ativa, né? A população econômica ativa diminui. Por consequência, há um maior número de idosos. Então, quem é que vai pagar o salário desses idosos? Então, a população precisa se manter por mais tempo dentro do mercado de trabalho, para que essa população consiga ter uma aposentadoria mais digna. Ou, como eu já falei, o governo vai acabar interferindo na idade para se aposentar e também no tempo de contribuição. Aqui eu agradeço a participação de todos que estiveram por aqui e vamos finalizando agora a Hora do Saeb.